vocês vejam a que ponto essa empresa está chegando. Eu quero que assistam primeiro um vídeo que eu vou passar aqui, para a gente passar a raiva juntos, né? Aí comentaremos. E logo após a vinheta, ok? Vamos lá, então. O Brasil tem um problema muito sério, recorrente, dos últimos anos, de crescer pouco. A gente teve, sim, uma recessão muito séria, a pandemia também foi ruim. No ano passado, muito estímulo na economia, muito dinheiro sendo colocado na economia, porque o governo Bolsonaro apostava nisso como forma de reeleger o ex-presidente, não deu certo. Isso estimulou a inflação, levou também a juros mais altos e agora a gente está, de certa maneira, pagando essa conta. Por isso que há uma contração também, porque tem menos dinheiro disponível. Ano passado se antecipou recursos para aposentados, pensionistas, se pagou recursos que continuam, mas mais recursos para a população, por exemplo, do Bolsa Família. Então, Wilson, a gente está vivendo um ajuste, um aperto de cinto nesse momento da economia. Não mesmo. Não aconteceu isso que essa moça está falando aí. Então não é a cagada do desgoverno do molusco que está encaminhando esse país para a recessão. Não é uma equipe econômica aí comandada por Haddad. Haddad, o pior prefeito que São Paulo já teve, que está tomando aí decisões totalmente desconexas da realidade. Não. Tem que arrumar um culpado. E, preferencialmente, quem é esse culpado? Jair Bolsonaro. É isso que eles estão fazendo agora. Estão desarmando tudo que foi arrumado para o Brasil se dar bem. E aí colocam a culpa em Jair Bolsonaro. Claro, sabemos que é passada de pano dessa imprensa, cortina de fumaça, ou talvez uma contrapartida de um suposto acordo para derrubar o nosso presidente Bolsonaro. Talvez seja isso. E a gente acompanhou aí os 4 anos desde 2019. E desde 2020, o governo Bolsonaro deparou aí com uma crise mundial sem precedentes. Uma não, pelo menos 2 crises. E sua equipe econômica conseguiu fazer o dever de casa. Mesmo com o governo de Jair Bolsonaro tendo sido forçado a gastar quase 1 trilhão durante a pandemia. E eles apostaram que com isso o governo quebraria e Bolsonaro não terminaria aí o mandato. O governo do presidente Bolsonaro, mesmo correndo esse risco, defendeu o povo, diminuindo aí as consequências dessas crises. Eu não vou aqui enumerar todas as medidas tomadas pelo governo, mas vou citar algumas dentre todas essas medidas. Primeiro, o governo permitiu que as pessoas que tinham financiamento imobiliário não pagassem por algum tempo aquele financiamento, para não desarrumar suas finanças. O governo pagou parte do salário dos trabalhadores para que eles não fossem demitidos, né? Porque as empresas pararam de produzir no lockdown e o próprio governo não parou de trabalhar na construção de estradas e várias outras obras. E após a situação mais crítica que foi em 2021, o país finalmente entrou nos eixos. E foi aí um dos países que melhor enfrentou
essas crises que apareceram aí pela frente. E diminuiu, e até mesmo zerou impostos que eram muito altos, né? Que sempre fez parte, sim, dos planos do governo de Jair Bolsonaro antes mesmo de entrar para a presidência. E depois enxugou a máquina administrativa, tirou os impostos altos da cesta básica, justamente para beneficiar os mais pobres. Cortou impostos dos combustíveis, que sempre foi aí uma reivindicação do brasileiro, né? Os preços altos dos combustíveis estavam incomodando a todos, e não é de hoje. E foi achado aí, então, uma saída pela equipe econômica. O governo Bolsonaro, meus amigos, fez muitas desonerações porque tinha uma equipe econômica eficiente. E 2022, mesmo com essas desonerações, foi um ano de muito sucesso. O país, depois de muito tempo, fechou o ano com superávit fiscal e alta do PIB. Sem contar que em 2019, essa alta do PIB aí contrariando todas aquelas previsões, né? Todas aquelas previsões que de alguns analistas econômicos fizeram com o Brasil. E mês a mês tinham que ir aumentando a previsão desse PIB brasileiro. Sem contar que em 2019, quando o governo Bolsonaro assumiu, a taxa de desemprego estava em quase 14%. E com todos os percalços, fechou então o seu mandato com quase metade dessa taxa no final de 2022, que foi exatamente 7,9% aí de taxa de desemprego, que é claro, não é uma taxa baixa, mas como o Brasil estava caminhando desde o governo do PT, só esperavam coisas ruins no Brasil. O país estava voando em 2022, mas aí, meus amigos, a senhora Globo tinha um plano que era derrubar o governo Bolsonaro. E fez de tudo. Não é conversa fiada. Deu vazão a muitas mentiras contra o presidente Bolsonaro. Tentou descredibilizar aí o governo de toda forma, menosprezou tudo que o governo vinha fazendo de bom. Aquele tá bom, mas tá ruim. Sinceramente, a Globo apostou alto para derrubar o governo. E é claro, derrubar o povo também, né? E conseguiu, para colocar aí ou voltar com um projeto que a gente já conhecia, que sempre foi a destruição do país. Agora, o que podemos dizer para essa emissora é que ela assuma esse desastre que todos da Globo trouxe aí, conseguiram ajudar a fazer voltar para o país. E aí não me venha querer colocar culpa no excelente governo de Jair Bolsonaro, né? Porque não vai mais colar. Quando a inflação estiver galopante, quando estiver faltando dinheiro, quero ver a criatividade de vocês, né? O país, infelizmente, está indo para um caminho que a gente sempre alertou. A equipe econômica do Lula já avisou. Eles mesmos avisaram que
que se os 3 primeiros meses estão achando ruim, podem esperar para os próximos 3 meses que serão piores. E tem essa gravação aí da imprensa, principalmente da TV Globo. Então, vamos mostrar aqui para não ficar incompleto esse nosso vídeo. 2 integrantes do governo, da cúpula do governo, definiram os próximos 3 meses. Eu fui para o Palácio do Planalto, fiz uma prosa, fiz outra, e aí no meio de uma conversa, um integrante do governo disse assim para mim: Natuza, se você acha que os primeiros 3 meses foram meses difíceis, aguarde para os próximos 3. A gente tem um cenário que a gente já pintou aqui, do presidente da República super ansioso, então é um governo super apressado, porque sabe que se a economia não vira, Lula se enfraquece, extrema-direita avança, e aí não é só a extrema-direita que avança, é o próprio Congresso que avança junto, o Centrão avança também. Então essa ideia de corrida contra o tempo acabou gerando essa percepção. É isso. Curta esse vídeo, se inscreva e, se puder, compartilhe.